Ô, Terezinha, olá, pessoal, estamos aqui para mais uma live do canal Fala Mestre. E hoje nós vamos conversar com a professora Terezinha, que já trabalhou em PEI, e vamos falar um pouco sobre a PEI. A PEI, que é o projeto de escola integral, que vem desde 2012 já, mas agora muitas escolas estão começando a participar desse projeto da PEI, e cada vez mais, né, vamos percebendo aí uma fuga de professores e uma entrada de professores também, professores que querem fazer parte aí do projeto da PEI. Vamos discutir um pouco de como é que funciona a PEI aqui no estado de São Paulo. Estou conversando com a Terezinha e o Mário, que é secretário-geral da POESP, que vai dar um pouco aí a posição do sindicato da POESP sobre a questão da PEI. Eu vou passar já para a Terezinha e já vou deixar uma pequena pergunta para a Terezinha, já que ela trabalhou em PEI e escola regular. Então, a gente vai fazer essa distinção, né? PEI e escola regular. E a escola regular, ela começou a ter muitas coisas que estão na PEI, estão vindo para a escola regular, que é os professores coordenador geral, coordenador de área, e mudaram a carga horária também da escola regular. Então, a minha pergunta é a seguinte, será que o que há na PEI cabe em uma escola regular? Já posso responder? Pode, fica à vontade, Terezinha, pode se apresentar e vamos conversar. Bom dia, professor Ricardo, bom dia, Mário. Obrigada aí pelo convite, né, porque educação, há muito tempo, eu adoro falar sobre educação, né, porque é uma área que eu escolhi, né, para seguir carreira, então, assim, é muito bom falar de educação, tá? Então, assim, Ricardo, o que tem na escola integral, da escola de ensino integral, pelo menos deveria ser esse o termo, né? Escola de ensino integral, e não o tempo integral. Essa coisa de tempo integral, ela deveria ser muito atrelada ao ensino. Então, cabe sim, Ricardo, muitas experiências que são da escola integral, ela cabe na escola regular, né? Desde que haja uma reorganização sem cortes de matéria básica, né? Então, ela tem lá o componente básico e tem lá as matérias eletivas, que nós chamamos, né? E ela cabe sim na escola regular, tá bom? E aí deveria ter um maior diálogo com os professores, né? Uma melhor formação das matérias, por exemplo, orientação de estudo, que é um conteúdo que eu considero super interessante da escola integral e que ela poderia ser integrada à escola regular, né? A orientação de estudo, que hoje o projeto de vida que foi implantado pelo governo, né, de forma assim, meio goela abaixo da gente, reduzindo as matérias normais, né? Ele reduziu 5 minutos das matérias, que já era insuficiente, 50 minutos, ele passou para 45 e implantou o projeto de vida, aí a questão da robótica, que ele fala que é informática, tal, mas sem muita infraestrutura, depois a gente pode até falar sobre isso. Então, ele reduziu as matérias do currículo básico, né? E isso eu acho que é mais complicado, né? Isso eu acho mais complicado, e colocou para o professor das matérias, das habilitações específicas, para dar essas matérias. Então, assim, ficou meio jogado, né? Então, orientação de estudo da PEI é uma matéria muito interessante, né? Que ela visa orientar, o próprio nome já diz, né? Orientar os alunos para o estudo, né? E ela poderia ser melhor trabalhada nas escolas integrais também, nas escolas regulares também, né? É um conteúdo que eu considero interessantíssimo, tá? E uma outra coisa que tem também bastante na PEI, que não é praticado, pelo menos não foi, enquanto eu trabalhei os 2 anos e pouco na escola integral, não foi praticado, são as assembleias democráticas, né? As assembleias democráticas que é previsto, Ricardo, nas escolas de ensino integral do Nordeste, né? Eu não sei se você sabe, mas esse modelo que foi implantado em São Paulo é um modelo de Pernambuco, né? E quando eu me preparei para entrar na PEI, eu li toda essa política educacional lá de Pernambuco, eu fiquei encantada. Quando você pega o que é colocado nas escolas integrais que estão dando certo, nas escolas do Nordeste, você fica encantado. Então, as assembleias dos estudantes, o protagonismo juvenil,
ele é muito forte e ele poderia ser, sim, integrado às escolas regulares. Eu acho que sem nenhum prejuízo. E o que são essas assembleias? Essas assembleias, elas nada mais é do que os alunos participarem da solução dos problemas da escola, né? Ouvir os alunos. Então, eu acho que essa prática nas escolas regulares poderia ser integrados, né? E com muito ganho, porque quando você ouve, quando você tem esse diálogo permanente com a comunidade como um todo, ou com os alunos que são os envolvidos ali, esse protagonismo, ele funciona, né? Nós já temos o Grêmio, né? Que é um segmento aí dos estudantes, mas essas assembleias, elas funcionam diferente, elas funcionam o ouvir todos os alunos, né? Não só os representantes que são os grêmios, mas ouvir ali as assembleias, olha, aconteceu uma depredação, está havendo uma pichação na escola. O que nós vamos fazer para resolver isso? A escola é de vocês. Então, assim, o aluno se apropriando das soluções dos problemas da escola, eu acho que o ensino, né, teria muito ganho. Então, isso é outra situação que eu acho que poderia se aproveitar ou integrar a uma escola regular. Ricardo, essa experiência, eu acredito que tenha sido... Que funcione nas escolas integrais do estado, do outros estados, né, que é Pernambuco, a referência que eu tive para entrar, né, na escola integral, eu acho que foi, mas não foi praticado, Ricardo. Os 2 anos e meio que eu fiquei na escola integral, pelo menos na escola que eu estive, essa assembleia, ela nunca foi praticada, e talvez seja isso que tenha me desestimulado. Uma das coisas que tenha me desestimulado a sair da escola integral, né, tenha sido isso, que não foi implantado da forma que deveria, né, que nós acreditávamos, né. Não sei. Então, eu peguei esse ano um projeto de vida e parte do material que eu estudo e preparo é justamente de Pernambuco, não é daqui do estado de São Paulo, né, em vista a experiência aí que eles têm. Eu gostaria de saber um pouco da questão burocrática, porque você tem o programa de ação, você tem as guias de aprendizagem, semanário, todo tempo de estudo. Há muita burocracia? Sim, há muita burocracia, Ricardo. Inclusive, assim, eu não sei se você sabe, mas fica 32 horas em aula, né, praticamente, sendo 27 atribuída da sua área, né, da sua área comum, da sua área de habilitação, que você tem que ter habilitação nas duas interfaces, nas duas matérias, né, nas duas disciplinas, e aí entra as eletivas que nós chamamos, né, que é essa orientação de estudo, projeto de vida, tudo isso aí também tem na PEI, e você acaba ficando 32 horas na sala e você tem 8 horas para preparar toda essa documentação. Então, isso é uma coisa que sufoca, né, que até nós podemos já entrar nessa questão da carga horária. Isso sufoca muito na APEI. Não que não seja necessária. O semanário, a agenda, né, que é esse semanário, ele é super interessante porque você planeja ali suas aulas, você planeja suas ações durante as aulas, e isso, essa burocracia é necessária para a sua organização, né? Então, é uma coisa que eu gostava muito de fazer o meu semanário, que é a chamada agenda, né? Então, eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Agora, o fato de você precisar apresentar isso naquele horário, né, eu acho que era uma burocracia da minha escola, da escola que eu atuei, você ter que, na segunda-feira, de manhã, entregar esse semanário, e aquilo ali, você precisar preparar aquilo ali no domingo, né, você não ter uma calma para fazer isso durante as suas 40 horas que você permanece na escola, é sufocante porque a maioria dessas burocracias você não consegue fazer na escola, porque você é requisitado o tempo todo pela direção para substituir um professor da sua área, né? Porque você, quando entra na PEI, você não é o professor de língua portuguesa. Por exemplo, minha formação é língua portuguesa e inglês. Você não vai lá só ministrar as duas disciplinas da sua habilitação. Você precisa substituir o professor que foi ao médico, você precisa estar presente ali toda vez que a direção te requisita. Então, essa é outra questão que a gente pode colocar como um ponto negativo da PEI, né? A carga horária
você fala assim, você vai ficar 40 horas na escola, então você vai preparar as suas aulas ali. Isso não ocorre, né, com essa questão da burocracia. Então, por exemplo, nós vamos lá no ATPC. O ATPC é a formação necessária, eu considero uma formação necessária. Só que quando você vai para a burocracia, você não tem tempo, nas 40 horas, para desenvolver essa burocracia. Então, por exemplo, o PIAF, que é o plano individual do professor, que demanda tempo. O que é esse plano individual? É um plano interessantíssimo, porque ele pega a sua fragilidade, o que você acha que você não foi bem. Aí a sua coordenadora de área discute com você, você vai fazer um plano de ação para reduzir aquela negatividade que você teve, né? Então, por exemplo, esse plano, você vai lá, você elabora ele no final de semana, na sua casa, né? Que já é um erro. Você não tem momento de descanso. Quando você entra em aula, você não tem tempo para você revisar esses seus planos, né? Então, você mal revisa a sua agenda semanal, porque é muita aula, você não tem um tempo para você revisar e reparar essa situação ali do que você colocou no seu plano, no seu semanário. Você não consegue, você vai tocando, aí você fala, puxa vida, né, no meu PIAF, no meu plano individual, era preciso assistir esse filme, você não teve tempo de baixar o filme, você não teve ali um apoio tecnológico para você ver qual a melhor forma de você baixar aquele filme, né? Você não teve tempo de ler aquele livro, né, que estava no seu plano. Então, realmente, Ricardo, a burocracia, ela é necessária, mas você, durante a sua carga, devido à sua carga horária, você não tem tempo de você fazer a viabilização, né, vamos dizer assim, a viabilização dos seus planos. Então, isso impacta negativamente no ensino da escola de tempo integral. Pelo menos para mim, influenciou. O professor, desculpe, ele perde uma autonomia, porque ele perde essa titularidade, ou seja, a cátedra. Ele não tem a cátedra, ele vai ser um eventual também, e como tem várias hierarquias, diretor, vice-diretor, aí vem um coordenador geral, coordenador de área, ainda tem supervisor lá externo, né? O aluno está como protagonista, o professor perde um pouco da sua autonomia, ou isso é uma coisa necessária? Olha, Ricardo, a questão da autonomia não há a partir do momento que você tem ali um currículo, né? Isso aí, essa parte da autonomia seria como você aplica esse conteúdo, né? Essa parte da autonomia você tem, né? A forma de aplicar, você tem essa liberdade. Agora, você, por exemplo, eu que gosto muito de trabalhar com essa coisa de projeto, de participação do aluno, isso fica muito engessado. Fica muito engessado, porque você vai ser requisitado para muitas coisas e você não consegue desenvolver o seu método de ensino, né? Que eles falam, não, o currículo paulista, o currículo paulista, né, que nós estamos falando aqui de São Paulo, ele tem sim essa autonomia, você pode aplicar o conteúdo da forma que você quer, mas você não consegue trabalhar o conteúdo da forma que você quer, porque você é muito requisitado para substituir o colega. Eu cheguei a dar aula de física, eu não sei a minha formação não é física, né? Então, assim, quando você ia lá aplicar aula de matemática, a minha formação não é matemática. Por quê? Porque o professor faltou e a escola integral não tem a questão da aula vaga, não tem mesmo, né? Só que, assim, qual foi o ganho do aluno que teve uma aula de física comigo? Se a minha habilitação é língua portuguesa e inglês, né? Projeto de vida, tinha lá a apostila, você consegue, né? Você prepara a sua aula de orientação de estudo, que eu dava orientação de estudo para o ensino médio, né? Projeto de vida para o Fundamental 2. Agora, a questão do desenvolver a sua metodologia de aula, realmente você perde autonomia. Você não tem tempo hábil para trabalhar da forma que você quer. Então, tudo muito, muito mais engessado na integral. Pelo menos eu senti isso, muito mais engessado, né? Então, não se consegue trabalhar da forma que você quer, mesmo porque você tem essa burocracia que você falou. Quando o coordenador de área chega para você e fala, olha, você tem que entregar amanhã
o seu plano individual, que é o seu PIAF, né? Ó, você tem até amanhã para entregar a sua agenda. Tudo isso eu não estou desmerecendo, né? O seu planejamento. Planejar a aula, ele é interessante. Agora, a partir do momento que você sai desse seu planejamento para atender uma demanda da direção, que a direção fala, olha, hoje vai faltar, hoje a professora tal tem uma consulta, então você precisa entrar na sala dela, na aula dela. Então, essas aulas que você teria que preparar, suas atividades que você poderia, você acaba ficando preocupado, porque você vai entrar lá na sala do outro professor, e os 50 minutos, pelo menos era 50 minutos, né? Agora acho que até reduziu também a integral, não sei, né? Você não tem tempo hábil para trabalhar a questão da aula que você planejou. Você acaba correndo ali, preocupado, que você tem que recolher o material para ir para outra aula que você não tem, né, a sua habilidade, você não é a sua especialidade, então realmente você perde a sua autonomia nesse sentido, tá? Ótimo, obrigado. Mário, você tem alguma coisa a falar aí sobre a PEI, da posição da Proesp, alguma pergunta para a Terezinha? Mário, não, só um minutinho. Seu microfone está... Isso. Tá ouvindo agora, então beleza. Obrigado. É que eu desliguei para não pegar o som ambiente, né? Enfim. Eu sei. Bom, Terezinha, é o seguinte, né? O que você está falando é muito importante, entendeu? Para os professores, né? Para nós, entendeu? Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei numa API. Eu não sei como é que funciona uma API, entendeu? Mas eu sei que a API, ela exclui mais do que ela inclui. Você pode dizer, tanto exclui o professor, também exclui também o aluno. Porque, por exemplo, o aluno que trabalha, ele não vai poder, a não ser que ele trabalhe à noite, né? Mas como é que você vai colocar um adolescente para trabalhar à noite? Entendeu? Olha o problema que nós temos aí, entendeu? Então, assim, o aluno que trabalha, ele não vai poder ficar lá das 8 da manhã, das 7 da manhã até as 4 da tarde, ou até as 6, sei lá, qualquer horário que eles vão determinar, né? Então, o aluno que trabalha tem essa dificuldade. Aquele aluno que estava naquela escola, entendeu? Como eu tenho conhecido, né, ali no Arco-Íris não, lá no Bombaé, né, no Erasmo, tem um aluno lá, inclusive que é conhecido, eu sou muito amigo da mãe dele, tal, do pai dele, enfim. E esse aluno, ele não está mais na PEI, ele não conseguiu ficar. Ele foi agora para o 8º ano, 9º ano, a mãe dele falou que ele tem que trabalhar, tal, não sei o quê, porque ela mora, ela e ele, os dois, né, precisa trabalhar. O governo não dá nenhum auxílio, entendeu? Ela tem que se virar. Então, o aluno falou assim, ó, vou ter que sair da PEI. Ele poderia até ficar na PEI, mas ele falou, ó, nessas condições não dá. Porque a PEI não dá essas condições. A PEI, assim, é para uma... Ela está sendo arquitetada para um público específico, entendeu? Não é para qualquer um, é para um público específico. Então, aquele público que trabalha, aqueles alunos que trabalham, aquele aluno que tem alguma atividade, o lugar dele não é a PEI. Entendeu? Então, ele fazer o EJA, fazer qualquer coisa, entendeu? Ele vai ter que sair, evadir da escola e depois ir para o EJA, tá, para poder terminar os estudos dele. Então, é um problema muito sério a questão da PEI. Outra coisa também, que eu acho que é super importante, é que a nossa categoria, às vezes uma parte da categoria está muito assim, ou seja, ele se empolga muito rapidamente com essas falsas, entendeu, promessa, né, que para mim isso é uma falsa promessa, né, ele se empolga muito rapidamente, né, e acaba aderindo a um processo. É um processo que não dialoga com a comunidade, né, assim, numa democracia, é necessário que você dialoga com todos, entendeu? A democracia, o problema da democracia, para quem é autoritário, é o diálogo, entendeu? Esse é o grande problema da democracia. Porque se você não dialogar, como é que você vai implementar, entendeu? Ou seja, numa escola, ela tem vários professores, entendeu? Com várias ideias, entendeu? Com vários pensamentos diferentes, né? E como é que você vai fazer? A escola tem a comunidade, entendeu? Que pensa de uma forma, a comunidade que pensa de outra. Quem está ouvindo o relato da professora aí, sabe muito bem que a população soubesse, né? Dá para entender que não é o local, que a PEI não foi um projeto, né, para uma determinada região, uma determinada classe social, tal, de determinada região que tem uma determinada classe social. Porque assim, você não vai conseguir trabalhar, entendeu? O aluno que optar pela PEI não vai conseguir trabalhar, e nós sabemos que hoje, a maioria dos nossos jovens hoje tem que trabalhar
poder se sustentar, né? Porque não é nem vontade, assim, falar assim, não, é um gosto, enfim, é necessidade mesmo, é necessidade, você tem que trabalhar, entendeu? Então, a PEI, ela coloca essas problemáticas aí. E eu acho que isso daí é que acaba assim, prejudicando mais ainda, né, entendeu? A nossa, enfim, a questão, outra coisa, a minha questão legal, né? O professor é designado para a escola, e ele chega na escola, ele também pode, dependendo assim, da sua avaliação, ele pode ser, enfim, ele pode ser reprovado, eu diria assim, né, na escola, e ele vai voltar para outra escola. Como é que o Estado reprova um professor numa determinada escola e ele pode trabalhar em outra escola, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões aí assim, que as pessoas não levam em conta, né, e que é super importante. Nós temos agora, aqui em Diadema, nós temos professores que entrou numa APEI, né, em Diadema, não falando da escola tal, né, porque nós não estamos checando ainda, mas que não foi feito o pagamento, entendeu? Ele está sem pagamento desde o mês passado, entendeu? Então, assim, que a gente vai verificar isso aí, o que está acontecendo, né? E ele já está dizendo que conversou essa semana com o GOI da escola, e o GOI da escola disse para ele que não vai ter pagamento esse mês. Então, assim, é uma situação muito triste, né, na nossa APEI. E o governo está usando essa pandemia tal, né, para empurrar o processo goela abaixo, né, aproveitando que assim, que não tem lá uma presença marcante nem de aluno, nem de professor nas escolas, né, ele está empurrando a APEI. É um projeto que não tem, assim, eu não sei o que eles ganham com isso. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu gostaria de saber o que eles ganham com isso. De impor um processo desse autoritário, né, para poder acabar prejudicando boa parte, principalmente dos alunos e dos professores, né, que usam a escola, né, os usuários da escola. É porque, a longo prazo, você vai tirando a carreira do próprio magistério, né? Então, a escola começa a ter autonomia para a contratação até de pessoal, e não vai especificando se são professores ou não. Aí eu gostaria de saber isso daí, se os professores dessa escola PEI, eles têm um pouco essa noção, a questão do GDPI, né, que é a gratificação de 75%, que é um dos atrativos aí para a PEI. Ele é no salário base e ele vai para a aposentadoria em uma contagem muito minúscula. Então, esse dinheiro não vai para a aposentadoria de fato. Você vai contribuir ao longo do tempo, mas vai precisar de muito tempo para conseguir esse dinheiro de fato na aposentadoria. Mas será que os professores têm ciência disso? Que são designados, que pode ter uma cessação de contrato? Ou paira aí um silêncio? A sala dos professores não se discute questões desse tipo? Terezinha? Oi, estão me ouvindo? Então, Mário, você colocou um ponto assim bem complicado, porque assim, quando nós entramos na PEI, nós temos a questão da ideologia, lógico, obviamente, e também a questão salarial, porque o Estado, eu não sei, só um minutinho. Desculpa, pessoal, aqui eu estou em casa, o pessoal não está tendo muito ruído aqui, eu espero que tenha melhorado. Então, quando você entra na escola integral, eu pelo menos, eu li a Escola Integral de Pernambuco e vi os índices e percebi, Mário, que lá os estudantes que mais precisam, eles têm uma bolsa. Então, lá funciona. Agora, eu não sei o que acontece, que o governo de São Paulo traz um modelo que funciona para cá e acaba, assim, jogando. Eu não sei o que acontece aqui em São Paulo, que é a maior arrecadação nacional, né, de impostos, né? Então, não deveria acontecer isso. Nós deveríamos ter uma política salarial mais assim, atrativa. E os alunos também, eles poderiam estar melhor preparados. Não é normal o que você falou, o aluno sair para trabalhar. Não é normal o aluno em formação trabalhar, né? Agora, infelizmente, nós temos essa realidade. E se nós temos essa realidade, o governo, ele deveria primeiro preparar a comunidade, como você está falando, né? Ver o que a comunidade precisa naquele momento, o que atende a comunidade, mas não. O que nós temos aí, o Mário? Nós não vamos colocar a escola, né? Não vamos citar, mas nós sabemos que o que está acontecendo hoje, tem muita denúncia de diretor que, visando a questão salarial, né? Ou visando alguma retaliação contra algum professor, ele impõe a escola de ensino integral, né? Então, ele acaba excluindo o aluno,
né? Ele impõe aquilo, ele vai... Gente, tem denúncia de diretor que tirou o professor da sala, isso ninguém está falando, eu sei o que aconteceu, tirou o professor da sala para ir atrás do conselho, e na casa, passou o endereço do pessoal do conselho da escola, para que os professores fossem lá convencer, né, com mentiras até, gente, com mentiras, dizendo que a escola integral tinha 5 refeições, que a escola, o cardápio da escola incluía assim. Gente, isso não existe. Por quê? Não é nem porque nós somos a oposição, né? Tem gente que vai falar, não é nem por isso, é porque eu não sei o que o governo de São Paulo tem. Ele tem um dom de pegar as coisas que dão certo, implantar aqui e não dá certo. Por quê? Porque não faz estudo, não conversa com a comunidade, não dialoga com o professor. Então, falta esse diálogo. Falta esse diálogo. Então, o que acontece com essa coisa? Vocês até colocaram aí, integração ou alienação, né? O professor, ele entra na integral atraído pelo salário. Nossa, 75% do salário. Por quê? Porque nós estamos há tanto tempo sem aumento que tem professor que tem que se desdobrar em 3, 4, 5 escolas para poder ganhar o mínimo ali para ele sobreviver, né? Então, o que acontece? O fato de você ter 75%... não vou falar para vocês que não me atraiu, mas quando eu li todo o programa da Escola Integral, eu falei, gente, isso aqui vai dar certo. Só que você começa, assim, a se desmotivar a partir do momento que você entra na escola. Você vai lá, infraestrutura. Você vê... Não tem infraestrutura. A primeira semana que eu entrei na Integral, não tinha giz. A chuva começou a infiltrar na escola. Aí você fala assim, gente, o que acontece, né? O que acontece? Ou seja, o programa Ensino Integral, ele é maravilhoso, ele dá certo, ele tem as matérias integradoras, ele é previsto esse protagonismo protagonismo juvenil, que é maravilhoso. O programa Ensino Integral, ele é maravilhoso, mas o que acontece que o governo, ele coloca as coisas... né? Mas cadê? Começou a chover na escola, nós não tínhamos onde colocar aluno, porque o que aconteceu? Com tanta propaganda que a direção fez, as salas ficaram lotadas. Quem é que não quer o seu filho numa escola integral, onde tenha 5 refeições, onde tenha professores bem formados, né? Ele atendeu a questão... Teatro, né? Nossa, eu queria que o meu filho fosse para a escola integral, eu gostaria muito que meu filho fosse para a integral, e fiquei tentando convencer aqui, só que quando você vê ali na prática, o governo, ele não deu essa infraestrutura, ele atendeu a formação dos professores, porque na época, gente, há muito tempo atrás, para você entrar na integral, não era fácil não, você tinha que passar por uma prova, você tinha que passar por uma entrevista com 3 supervisores. Você tinha que ter as 2 habilitações, português e inglês. Tanto é que você tinha que demonstrar, você tinha que provar lá que você tinha poucas faltas, você tinha que levar um relatório de referência, né, de presença. Então, não foi fácil para você entrar. Então, essa parte foi assertiva, foi uma seleção bem feita. Então, os professores com os quais eu trabalhei, eu aprendi muito. Mas aí, eles foram saindo. Por quê? E os alunos também foram saindo. Por isso, porque no primeiro momento, você acredita que aquilo é o ideal. Mas quando você vê que o governo, que virou um depósito ali de aluno, você se desmotiva, o aluno já precisa trabalhar, porque ele não tem ali um auxílio, né? O outro percebeu que a merenda era 5 bolachas secas. Para que ele vai comer 5 bolachas secas, se pelo menos isso o pai dele consegue dar, né? Uma recheada, né? Isso! Então, assim, são pequenas coisas que já foram... Logo nos primeiros 6 meses, nós já tivemos uma debandada terrível na escola que eu estava. Né? Começou a chover na sala que eu estava, eu desci, a direção falou, olha, põe os alunos no centro. Aí eu coloquei os alunos no centro, os alunos ficaram amontoados, 45 alunos na sala. Aí daqui a pouco, né,
começa a chover do outro lado. Então, assim, são pequenas coisas, infraestrutura. E aí, os 6 primeiros meses já é aquela loucura. Aí você vai, aí você tem que tirar dinheiro do bolso para comprar giz, aí você tem que tirar dinheiro do bolso, aí vem a questão do pagamento, Mário, que você falou. As GOIs, as gerentes, não estão preparadas, elas não receberam formação de como ela deve encaminhar isso. Então, as gerentes não foram preparadas. Nós recebemos treinamento. Eu fiquei uma semana, quase 15 dias em treinamento. Então, eu tinha preparo de orientação de estudo, eu tinha todo o material, eu já tinha aula preparada, eu já sabia fazer meu projeto individual, já sabia fazer lá o planejamento anual, o semestral, o bimestral, tudo. Os alunos também foram atraídos para a escola. Mas aí, primeiro pagamento, cadê os 75%? Segundo pagamento, cadê os 75%? E você ali, tendo que tirar dinheiro do bolso para comprar uma cartolina. A Xerox também não tem. A cópia também não tem. A impressora quebrou. A impressora era alugada. A impressora foi retirada porque o aluguel venceu. O computador foi tirado porque é aluguel. Então, tem coisa que você não consegue entender no governo, né? Ele é obrigado pela lei federal a implantar o ensino integral. Vocês sabem disso, que desde 96, essa lei, ela é federal. As escolas tiveram tempo de gradativamente aumentando a carga horária. Mas o governo, ele deixou para fazer isso agora. Como é que fala? Nos últimos 20 segundos do segundo tempo. Então, a década da educação foram 10 anos para se adaptar. Nós já estamos há 20, quase, né? Isso foi em 1996, essa lei da escola integral, e até agora os governos, pouquíssimos, conseguiram preparar. Era melhor ter preparado algumas escolas, igual o Nordeste, né? O Nordeste pegou algumas escolas, preparou para o ensino integral, e essas escolas estão virando referência para outras, né? Que eles estão fazendo infraestrutura. Então, era isso. Agora, o governo do estado deixa para a última hora, para atender uma lei, e o que ele faz? Pá, né? Despejou tudo isso, e aí, realmente, nós ficamos numa situação de alienação. Nós fomos atraídos para uma coisa que não existe. Os alunos estão percebendo isso, a comunidade já está percebendo isso, já está percebendo isso. Tanto é que a escola que eu trabalho, né, que, aliás, a direção está de parabéns, a escola que eu trabalho, ela é ensino regular, e as salas estão lotadas. Ela é ensino regular, e logo depois tem uma escola de ensino integral que as salas estão vazias. E aí, Mário, vem isso. O aluno precisa trabalhar, porque a família não foi preparada para o aluno não trabalhar. Ele poderia ter uma ajuda de custo para isso, né? Igual ocorre em algumas escolas do Nordeste, tá? De ensino integral. Nós temos um governo federal que está piorando essa situação, então, a cada vez mais o aluno tem que ir para o mercado de trabalho em preparação do estudo, né? Ou não preparação, porque está deficitária. E aí nós temos o profissional que demora para receber isso. Eu demorei 8 meses, gente, para receber o meu 75%. E aí, quando você faz a conta, esse 75%, ele é do salário base. Quando você percebe que você tem que comprar um pincel atômico, você tem que comprar sulfite, você tem que bancar a sua cópia, você precisa comprar matricial. Teve professor, gente, que comprou data show para permanecer na PEI, comprou o data show, comprou o quadro branco. Então, os professores que permaneceram, e eu ali resistindo, eu falei, gente, será que ele vai mandar verba para essa infraestrutura, né? Não veio. Aí vem a questão da formação dos professores, que é bem, só que a forma de admitir, Mário, essa como é que fala? É um programa. Quando o professor percebe que o diretor pode tirar ele, o Ricardo, com essa avaliação, que é a 360, essa 360, ela é cruel, porque o que acontece? 360 quer dizer assim, o aluno vai te avaliar, a comunidade vai te avaliar, o diretor vai te avaliar e a supervisão e o professor vai te avaliar. Os seus pares ali, os seus pares te avaliam bem. O aluno, quando percebe o seu interesse, o aluno te avalia bem. Mas quando você deixa de atender, quando você dá um não para a direção quer que você fique 40 horas na sala de aula, quando você fala um não para essa diretora,
fala, hoje eu não posso, porque hoje eu preciso preparar meu PIAF ou minhas aulas para amanhã, esse diretor, ele já anota ali no caderninho que você vai ficar marcado. Então, na 360, o que o diretor vai fazer com você? Ele vai lá naquele caderninho, vai falar, ela não me atendeu nisso, ela não me atendeu nisso. O que é a 360? A 360, ela é uma avaliação. Ela é uma avaliação que você recebe dos seus pares, da direção e também da comunidade. Então, é isso que eu estou falando. Se você dividir os 360, você vai ser avaliado pela direção, pelo corpo discente, que são os alunos, pelo corpo docente, que são os seus pares, os professores, e aí os funcionários, tudo entra nessa questão aí A gestão, e principalmente a gestão, né? Isso, a gestão. Os funcionários também te avaliam. Aí, o que acontece, Ricardo? A direção, se ela perceber que você não está atendendo a ela, o que ela faz? Não tô generalizando, gente. Não estou generalizando, mas muitos diretores se apropriam desse artifício da 360 para prejudicar o professor e tirar esse professor. Então, mais um agravante, a rotatividade dos professores nessa escola, né? Porque o que acontece? O professor que ele foi desligado nessa situação, né? Ele é bom, mas ele falou um não para a direção. Ele não quer trabalhar as 40 horas na sala de aula. E o diretor, que quer ser bem avaliado pela comunidade, ele não quer deixar o aluno em aula vaga, e ele pega o professor, ele coloca lá na sala do professor de física, do professor... Não faz parte da área dele, não é a área dele. Eu não estou discutindo a minha área é linguagens, né? A área do outro é ciências biológicas. Então, a sua área, você foi preparado para ministrar aula da sua área. Agora, o diretor, para atender ao anseio do pai ali, que ele também passa pela avaliação da comunidade, o diretor, ele precisa suprir ali a necessidade dele, que é não deixar o aluno em aula vaga, né? Ou não deixar o aluno na quadra, ou não. Então, ele quer a aula. E aí ele vai atrás do professor de outra área para ministrar a aula daquele professor da outra área que faltou. Então, aí começam os problemas, né? O diretor, ele fala, eu vou me livrar desse professor porque esse professor não me atende, né? Então, aí começa essa questão que você falou, Mário. Tem a rotatividade por esse motivo e tem também a forma de que nós fomos parar na PEI. Você não é um professor que passou pela seleção para integrar a PEI. Você foi designado, né, Ricardo? Você foi designado. Então, o diretor fala, eu vou devolver ele para a escola dele. Então, isso aí também é uma coisa que o governo, né, a IFAP, os órgãos, eles precisavam rever, né? Porque o professor, ele não é efetivo daquela escola integral. Ele é designado. E essa designação faz com que o diretor não insista na formação ou na integralidade desse professor, né? Ele vai devolver o professor, ele vai tentar um outro, tentar um outro, e isso é um erro da PEI, né? Isso pode ser... Tem a cessação, né? Tem a cessação. Ele se sente, o diretor, muitos diretores se sentem empoderados. O professor ele até pode recorrer, mas são 3 dias para recorrer, é uma coisa inviável. Que não consegue. É inviável, Ricardo, e aí a pressão que o professor é tão grande que o professor parece que se sente aliviado na cessação, porque aquela pressão é tão grande com o diretor, supervisor, e o supervisor não ouve, não há diálogo na PEI. Não há, deveria haver. Aquilo que eu falei para vocês. Se fosse estabelecido um diálogo permanente, né, com o aluno, com a comunidade ela vai lá para os projetos. E esses projetos, muitas vezes, eles passam por uma metamorfose, né? Esses projetos, eles são assim, para o público que veio. Esse projeto está lindo e maravilhoso, mas para o professor que está desenvolvendo aquele projeto, ele sabe que ele teve que tirar dinheiro do bolso para aquilo acontecer, né? Então, o data show que está ali não é da escola, ele é do professor.
Aquele som que está ali, né? Teve professor, tinha professor que alugou DJ para aquilo ali, né? Para o projeto dele, que é a eletiva, né? Que faz parte das eletivas. Então, a comunidade, ela acaba se alienando nessa situação, né? E falar, não, eu vou propor meu aluno, o aluno também, aí vou entrar nessa escola, essa escola, ela é show, ela é dado um show, né? Só que no dia a dia vai percebendo que ele foi alienado, né? Para isso, ele foi convencido a entrar nesse sistema que foi jogado. E isso não é culpa da direção, gente. Não estou culpando a direção, não estou culpando a comunidade, muito menos o corpo discente e docente, né? Na verdade, o governo, ele precisa, né, priorizar e precisa ir gradualmente ver o que está acontecendo e ouvir a comunidade, falar, olha, a quadra precisa disso primeiro para se tornar uma escola integrada. Nem regular poderia funcionar naquela escola, nem regular. Gente, qual é a escola, qual é o ambiente que pode chover, a quadra descoberta, nem regular, nem que o aluno ficasse lá 6h20, como era, né? Agora 6h35. Ele está gradualmente aumentando isso, sem que as escolas tenham infraestrutura para isso, né? Então, é complicado. Sem falar na questão salarial, que depois você percebe que não compensa, né? Que não compensa. Então, aí é um outro detalhe, né? Tá bom? Então, tem isso que inviabiliza a escola integral nesse momento. Eu não estou falando do projeto político-pedagógico, que é maravilhoso. Eu estou falando da questão de como é implantado esse projeto político-pedagógico na escola de forma deficitária, ao meu ver. Ótimo. Mário, você gostaria de falar alguma coisa? Já estamos encaminhando aí para o final. Seu som, Mário. Mário, o microfone. Ah, sim. Eu não ouvi o que você falou aí, não deu para entender. Então, já vamos caminhando aí para o final, são 45 minutos, né? A gente respeita a aula. Aí, se você tem algum comentário, Mário. Tá certo. Cara, é assim, para mim tá sendo assim chocante, né? Eu já sabia que a PEI já era uma coisa, entendeu? Um projeto, né? Excludente e tal, né? Mas assim, quando a gente vai conversando com as pessoas que trabalhou, porque nem todo professor ou professora, Terezinha, tem a coragem de chegar, enfim, falar o que você está falando, entendeu? Enfim, embora nós vivemos hoje num país democrático, tal, né, que a gente tem o direito de falar, tal, a Constituição, o artigo 5º da Constituição dá esse direito a gente, né, da gente colocar nossas opiniões, tal, né, mas assim, a gente sabe que existe uma opressão muito forte, né, inclusive contra os professores, né, porque existe um projeto de governo, e esse projeto tem que ser implantado, um projeto eleitoreiro, né, que não tem assim, que quer melhorar números de qualquer jeito, mas a educação continua ruim, entendeu? O estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, o estado de São Paulo, cara, se São Paulo fosse um país, ele estaria na frente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e tal, né, enfim, e a gente sabe que a educação no estado de São Paulo é muito precária. Nesses anos que o PSDB governou São Paulo, a coisa piorou muito mais ainda. As escolas não têm estrutura, entendeu? Sem estrutura nenhuma, as escolas, né, não investem na escola, não investem na formação, no aperfeiçoamento de professores. Olha que o estado de São Paulo tem 3 universidades públicas, entendeu? Então, assim, não é, sabe, nós temos a USP, a Unicamp e também tem a Unesp, que poderia, uma parte desses professores poderia ser formado, preparado em uma grande universidade, entendeu? Para melhorar, tá, o atendimento aos estudantes. E assim a gente percebe que não tem interesse, né? É uma coisa assim, é lamentável, né? E esses caras ganhando, sei lá, tá anos e anos aí no poder, agora tem o Dória aí agora, que tá nosso governador, entendeu? Um desastre, tá aí a pandemia, né? Matando milhares de pessoas, tem um dia que morre 1.000 pessoas no estado de São Paulo, e ele fazendo esses projetos, né? Agora vai reabrir as escolas agora, a partir do dia 11, né? O projeto é reabrir as escolas, um número de gente que está morrendo aí, assim, ó, nós somos contra, a POSP é contra, né? Não respeita a Constituição, não respeita as leis, né? Não respeita um mandado judicial, né? Entendeu? Enfim, assim, a gente percebe que está vivendo aqui
em uma democracia, né, disfarçada, né, porque na verdade isso aqui é uma ditadura, entendeu? É um autoritarismo. Então é isso, assim, é só lamentar, eu lamento muito, eu agradeço muito a presença da professora Terezinha, do pessoal que está nos assistindo aí, né, tem bastante, estou vendo os comentários, né, tem bastante comentário e tal, né, e para os professores abrir o olho, né, o Paulo Freire diz o seguinte, né, que todo opressor um dia quer ser oprimido, ou melhor, todo oprimido um dia quer ser opressor. Então acho que quando eu vejo assim, esses diretores de escola tal, né, que, enfim, que foi professor, que todo diretor é professor, foi professor um dia, e depois ele vira diretor de escola, aí ele acha que tem que oprimir aquele professor, né, enfim, em vez de dialogar, tal, de conversar, não, prefere oprimir, prefere abrir processo de administrativo para poder mandar embora. Assim, se você soubesse o número de processos de professores que nós temos no sindicato, né, que assim, caso que não tenha sentido, tal, né, que o cara, em vez de dialogar com o professor tem dificuldade de mexer com um aparelho, entendeu, já abre um processo, já não quer, sabe, então, é coisa que, sabe, só no estado de São Paulo mesmo a gente vê essas coisas. É isso, obrigado. Então tá bom, Mário, obrigado, Terezinha, né, fico feliz, eu adorei conversar com você, apesar do assunto não ser dos melhores possíveis, né, falar de cessação de professor, né, de trabalho, esse semi-assédio de professor, nunca é um assunto muito bom para tratar, mas acho que valeu mesmo para o pessoal que está aí pensando em ingressar na PEI, quem está na PEI, eu acho que nós temos que ampliar esse diálogo, convidar mais professores, eu fico muito feliz com a sua participação, nós temos dificuldades aí para encontrar o pessoal participar, então fica o alerta aqui, né, teve até uma pessoa que mandou de estudos acadêmicos sobre PEI, seria legal alguém da universidade também estar trazendo, né, o que eles estão encontrando, que aí pode fazer essa análise entre o Sudeste e o Nordeste, que você frisou bem. Tá bom, Terezinha? Então, muito obrigado, viu? Então, pode fazer suas considerações finais, a gente já vai encerrar, tá bom? Eu que agradeço, né? O nosso tempo aqui ele foi mais psicológico, né? Não cronológico, então a gente fala cronos, né? Aquele tempo que passa rapidinho, a gente não percebe, porque o assunto de educação eu gosto muito. E assim, um recadinho, gente, para quem, né, de repente a gente fica assim falando, frisando bastante coisa negativa, mas a APEI, para quem está pensando em ingressar, é um projeto maravilhoso, gente. Não tenho o que reclamar, aprendi muito, né? Eu aprendo todos os dias, né, com a questão da educação. Então, assim, professores maravilhosos. Agora, o que está faltando? Está faltando uma política salarial que valorize o professor. Gente, nós temos professores na rede maravilhosa, ó, temos o Mário, trabalhei com o Mário, o Ricardo, né? Nós temos, assim, pessoas maravilhosas que querem que a educação dê certo. A educação em São Paulo tem tudo para dar certo. Agora, nós precisamos, essa coisa, o diálogo, nós precisamos de uma política salarial, nós precisamos que o governo ouça ou crie um diálogo permanente com o sindicato, com professores, com a comunidade, né? Para dar certo a educação aqui. Não é porque, nós somos... Não existe essa de oposição quando você quer que as coisas dê certo. A gente quer que as coisas dêem certo. A comunidade, o povo de São Paulo, merece uma educação de qualidade. Merece, né? Então, não existe mais... É lamentável essa questão do pai tirar um aluno de um bairro, passar lá para Santo André ou para São Bernardo, porque a escola lá é melhor. Não é? Chega disso, gente. A escola, todas as escolas, elas precisam dar certo. Elas têm bons profissionais, elas têm ótimos profissionais. Elas têm, sem falar nessa questão da infraestrutura, que aí, né, é uma coisa à parte. Mas precisa criar esse diálogo permanente. Então, para quem quer ingressar na PEI, é muito bom, não me arrependo em nenhum momento, né? Mas precisa ficar atento para cobrar do governo esse diálogo permanente, essa melhoria, né? Ela é uma lei federal, ela precisa ser implantada, essa educação integral. A educação integral, ela dá certo, mas desde que tenha a política salarial e uma infraestrutura, né, para a comunidade que merece, tá bom? Gente, obrigada pelo convite e estou à disposição sempre que vocês aí quiserem me ouvir, tá bom? Um abraço bem grande, viu, gente? Um bom dia para todos. Bom dia. Então, tchau a todos. Então, terminamos aqui essa live. Ei, Ricardo.